Dito isso, pessoal, falando um pouco sobre testes, que o objetivo desse módulo vai ser a gente explorar um pouco das capacidades do framework e escrever um pequeno conjunto de testes ali que vai ser depois integrado lá no nosso pipeline, vai executar automaticamente, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui os dois mais básicos, né? O Laravel tem uma grande capacidade de testes, né? Ele tem um monte de bibliotecas que já vêm pré-configuradas, né? Como a gente já mencionou em módulos anteriores. Mas o que eu quero explorar aqui nesse módulo são os dois que eu considero principais agora no início, quando vocês estão aprendendo, tá? Que são os testes unitários e os testes de feature, tá? Testes unitários, como o próprio nome já diz, eles testam pequenas unidades de código, tá? Então a gente vai ver isso com exemplos na prática mais adiante, mas imaginem que o teu sistema ele é composto por diversos módulos pequenininhos, classes escritas em PHP, enfim, serviços, tal. E você precisa de um mecanismo para escrever uma funcionalidade nova, alguma classe nova, poder testar se aquela classe está ok, antes de integrar ela ao restante do sistema, tá? Então os testes unitários eles funcionam dessa forma. A gente até tem alguns exemplos aqui. Se você abrir o projeto padrão que vem com Laravel, ele vem com testes de feature e testes unitários, tá? Então um teste unitário, um exemplo, a gente já até abordou isso no outro módulo, ele é um teste pequenininho, que tem um contexto menor, um contexto reduzido, não tem dependência de outras coisas do sistema e ele consegue rodar isoladamente, tá? Então é um teste que você consegue pegar um método de uma das classes, por exemplo, testar ele rapidinho, ver se aquilo deu certo ou não e seguir para o próximo. Então é um teste que executa muito rápido e você consegue ter uma granularidade muito boa testando pequenas funcionalidades do seu sistema antes de testar todas elas juntas, tá? Já falando de testes de feature, tá? Que são mencionados aqui na parte de HTTP tests da documentação do Laravel, eles já são testes que funcionam com a integração de várias funcionalidades. Então, um teste unitário, como eu falei para vocês, é uma classe, um método, alguma coisa pequena que você quer testar. Já um teste de feature é um teste que vai testar a tua aplicação inteira executando uma determinada ação. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, que é o que vem com o projeto base também. O que ele faz? Ele literalmente levanta a tua aplicação e faz um get em uma das rotas, nesse caso aqui na rota raiz. E ele verifica se aquela rota retornou um status 200, que é um status de sucesso. Tá? Então, o que é isso na prática? É basicamente você acessando o browser, conectando e vendo a resposta. Então, aqui a gente vai conseguir testar não isoladamente cada coisa que existe dentro do sistema, mas o sistema em si. Quando você acessa uma determinada rota, uma página de login, por exemplo, ele retorna a página de login. Se eu preencher os dados ali para tentar logar, fazer alguma coisa, enviar um post numa rota de API ou alguma coisa assim, se eu enviar os dados corretamente, ele vai me retornar o resultado esperado? É isso que você quer testar com teste de feature, tá? Então ele não apenas testa se o banco de dados, aquele model está lá no banco de dados naquele momento isoladamente. Não. Ele vai testar se a operação inteira funcionou, tá? Então é um teste de uma feature em si, tá? A gente vai fazer na prática alguns exemplos aqui para fixar um pouco melhor isso. Bom, pessoal, para a gente falar de testes unitários aqui, eu vou criar um pequeno cenário que vai consistir basicamente naquela ideia de booking, de reserva de hotéis, de quartos e tal, né? Então eu vou criar um model aqui, uma única classe, que ele vai ter o número do quarto e uma boolean lá se ele está reservado ou não. Então, bem simples mesmo para a gente explorar um pouco essa questão de testes unitários, tá? Nesse branch que eu estou trabalhando aqui, ele está exatamente igual o projeto da semana passada. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo model e já vou ensinar para vocês o caminho, onde que vocês encontram as coisas. Estou aqui na documentação do Laravel, eu vou procurar aqui por models, né? Então, dentro da parte do Eloquent, depois a gente vai explorar um pouco mais ao longo da disciplina, tem alguns comandos, eu vou deixar no material da aula isso aqui junto também para vocês terem mais à mão, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai explorar isso ao longo do semestre. Então vamos lá.
nós temos alguns comandos que eles geram as coisas para nós dentro do Laravel. A gente vai gerar bem básico e depois vai modificar, tá? Então, esses comandos aqui, eles são todos PHP Artisan, make alguma coisa, tá? Sempre vai ter esse padrão. Eu só vou modificar aqui para executar pelo Sail. Então, Sail, Artisan, make. Aí, a gente vai começar a descrever aqui. Model. Eu vou chamar de room, quarto, né? O quarto que a gente quer reservar ou não. E ele tem várias opções aqui, né? Eu já vou mandar ele gerar o model e a migration para a gente conseguir instanciar ele no banco, tá? Então, menos C para criar um controller para ele, que a gente vai precisar depois. M, e eu vou criar uma factory também, que é o F. Isso vai facilitar bastante já a vida. Então, CMF aqui. Vocês viram que ele gerou vários arquivos aqui, a gente vai explorar isso aos poucos, tá? Então, o primeiro deles, aqui na parte de app, né, nós temos a nossa aplicação, as coisas do banco ficam em database e tal. Vamos dar uma olhadinha o que ele criou aqui na Models. Ele criou o nosso model room, né? Que não tem basicamente nada. A única coisa que ele tem aqui, ele diz que esse model vai ter uma factory no futuro. Depois a gente fala sobre isso. Já vou deixar ele aberto. O que mais? Database, factories, tal. Room factory. Já falamos sobre esse cara. E ele gerou também uma migration aqui. Isso aqui é um conceito bastante importante que a gente vai explorar ao longo da disciplina. Sempre que você tem um banco relacional e você inclui coisas novas ou modifica, você precisa migrar esse banco para um esquema novo e toda vez fazer isso passo a passo, incluindo os atributos que faltam, modificando e tal, para que o teu banco tenha um histórico. Em qualquer lugar que você for reproduzir ele, ele vai ter o mesmo histórico e o mesmo esquema, tá? Então, quando a gente for falar lá de banco, a gente comenta um pouco mais sobre isso. E ele tem um controller que ele gerou aqui também, que eu nem vou utilizar nesse exemplo, né? Eu vou utilizar lá nos testes de feature, tá? Então, depois a gente inspeciona o controller. Por enquanto, pessoal, vamos lá. Aqui do nosso model até é meio estranho, não tem nada, tá? Ele é um model que ele deveria ter os seus atributos ali, mas ele não tem. Os nossos atributos nós vamos gerar aqui, ó, no banco. Então eu só vou incluir, ele já vem com ID, autoincrementos lá e tal, timestamps, para dizer quem criou, né? Quando foi atualizado. Então o que eu vou incluir aqui? Eu vou incluir um campo integer para construir o número do quarto e se ele está reservado ou não. Então eu vou chamar de number. Poderia ser room number, poderia ser o que quiser, tá? Não confundam os tipos de dados, esse aqui é só o nome da variável, né? E aqui na sequência eu vou colocar um boolean que é o is reserved, se ele está reservado ou não. Então, isso daqui gera o esquema do banco de dados para aquele model que a gente acabou de criar. Tá? Se eu quiser que isso se replique lá no meu banco, só escrever que não basta. Tá? Então, se eu quiser que isso se replique, o que eu vou fazer? Sail artisan migrate, e eu vou usar um parâmetro aqui que é bem perigoso. Eu vou chamar fresh, que eu quero que o banco resete e fique do jeito que eu acabei de escrever aqui, tá? Esse cara aqui refez todas as migrações do Laravel aqui. Vocês não vão usar isso o tempo todo, só quando vocês estiverem testando, desenvolvendo, porque isso aqui apaga tudo e faz de volta. Quando você estiver testando o que você está escrevendo, não é mais boolean, eu quero que isso aqui seja float. Modifica, reseta e testa, tá? Nunca faça isso com dados já em produção ou uma coisa assim, senão você perde tudo, tá? Então aqui em desenvolvimento, ok. Mais um conceito interessante também, nunca volte atrás nessas migrations e modifique coisas que já estão lá no teu banco de produção. Sempre cria migrações novas. O teu banco só pode andar para frente, ele nunca volta atrás, tá? Não deveria, pelo menos. Então, criei esse cara aqui, né?
Se a gente quiser, a gente pode até dar uma olhada como que isso ficou internamente. O Laravel ele tem uma ferramenta de terminal aqui que eu vou mostrar para vocês. Só foi cortando o vídeo para ficar os capítulos lá no YouTube certinho. Então aqui a gente pode utilizar o Save, Artisan, Tinker, que é o terminal do Laravel. Ele importa todos os módulos, o banco, tudo que você tiver configurado ali. Então aqui a gente poderia tentar acessar direto o nosso banco, só que o nosso model, só que ele não vai encontrar, né? Então eu só vou especificar aqui namespace app, a barra dele é o contrário, models. Deixa eu saber. Acho que é essa barra aqui. Isso. É a contrabarra. Então agora se eu tentar digitar aqui, ó, room, dois pontos, all, para trazer todos lá do banco de dados. Esses comandos aqui vocês podem inspecionar lá na documentação do Tinker, na documentação do Eloquent, né? Eu não vou me estender muito nisso, mas eu trouxe todos os registros, no caso nenhum, porque não tem nada no banco. Vamos criar algum cara aqui. Create, e eu vou colocando a sintaxe aqui conforme a documentação do Laravel. Então ele recebe um array de parâmetros aqui, que é o nosso number. Vou colocar aqui 1, 2, 3, vírgula, is accepted, ou is reserved. False. Isso aqui não vai funcionar, tá? O Laravel é um framework muito poderoso e muito cheio de blindagens. Você não consegue fazer as coisas do jeito que você quer. Ele sempre vai ter uma trava para alguma coisa. Por exemplo, eu estou tentando criar forçadamente um campo passando os seus atributos, mas o Laravel impede isso por padrão. Ele está dizendo aqui que esses atributos, aqui no caso o number, tem que ser fillable, ele tem que ser passível de preenchimento. Então o que eu vou fazer? Aqui no nosso model room, eu vou criar aqui um protected fillable igual e vou dizer quais atributos eu permito que sejam passados explicitamente dessa forma. Então, o number e o is reserved. Tá? Acho que eu tenho que sair e entrar de volta. Portal namespace, tentar de volta aqui. Show. Criou, cadastrou e reparem que todos os atributos lá do banco de dados já apareceram. ID, que é auto-increment, e aqueles atributos de created e updated, que são os timestamps, que me dizem quando as coisas foram criadas e quando elas foram atualizadas, tá? E aqui tá os valores que a gente acabou de digitar. Então assim você consegue inspecionar as coisas aqui. Se eu quiser criar mais um, quarto de número 3, que já está reservado. Né? Se eu puxar todos agora, ele me traz uma coleção com todos os atributos que ele encontrou. Tá? Então essa é uma forma de você inspecionar os dados via Tinker e fazer algumas operações ali dentro. Tá? O que a gente vai fazer agora é largar um pouco desse terminal aqui e automatizar as coisas via testes. Para criar um novo teste, pessoal, nós vamos trabalhar inicialmente com os testes unitários aqui. Ele já tem um de exemplo e tal. Novamente eu vou ensinar para vocês o caminho. Vamos lá na documentação do Laravel. Digita testes aqui. E nós vamos ter também comandos para que a gente consiga gerar esses arquivos já na pasta certa, no lugar certo, né? Então o que eu vou fazer? Temos duas opções. Você pode criar Artisan Make Test e dar um nome para ele, ou você pode especificar que você quer um teste unitário, tá? Esse aqui vai gerar um teste de feature, como ele está dizendo, e esse aqui vai gerar um teste unitário. Eu vou gerar dessa forma, só vou omitir o PHP aqui, porque eu estou executando os comandos via sail. Então, esse cara aqui, ele vai construir um novo teste aqui na pasta de testes, tá? Testes unitários. Eu vou batizar ele, vou dar um nome sugestivo, room test, porque ele testa aquele model room, tá?
Então aqui a pasta de testes você pode criar hierarquias e subdividir tudo com o tempo, conforme o projeto cresce, né? Eu vou mandar ele gerar dessa forma. Ele criou aqui e agora a gente vai começar a brincar um pouco com o nosso model room, tá? Vamos lá. Esse teste exemplo aqui tem duas coisas, na verdade, que vocês têm que notar agora já de início. Primeiramente, a classe ela começa com algum nome sugestivo que você vai dar e finaliza com o sufixo test, tá? Sempre em camel case com a inicial maiúscula. Os nomes dos testes, que são os métodos que vão dentro, eles já têm um prefixo teste e depois uma frase. Então, teste se a pessoa consegue fazer login. Teste se um quarto pode ser criado. Tá? Então, eu vou colocar aqui, teste, a room can be created with com os atributos, né? With attributes. Tá? Então, esse nome que você dá aqui é o nome da frase, é a frase que ele vai montar na hora de te dar o relatório dos testes, beleza? Então, sejam criativos aqui e sugestivos. Coloquem coisas que vocês vão lembrar o que que é. Não vai deixar teste 1, teste 2, teste 3, né? Cria algo que faça sentido, beleza? Então, vamos elaborar um teste bem basiquinho aqui. Por exemplo, eu vou criar um objeto room. Ele já me sugere aqui que tem que importar, né? Como eu tenho aquelas extensões que eu mostrei na outra aula, né? Ele já tem alguma certa inteligência aqui, porque o PHP ele não é tipado nem nada, então às vezes o próprio VS Code se perde um pouco. Às vezes você tem que ir na mão mesmo importando as coisas, tá? Esse cara aqui é a mesma sintaxe que a gente utilizou lá no Tinker. Então eu posso vir aqui e criar number 2 is reserved false. Né? O que eu posso fazer agora? Esse aqui é um objeto que eu acabei de criar. Né? Se eu executar esse teste aqui, a gente pode executar todos os testes de uma vez só. Say o test, ele vai rodar tudo que tem. Ou a gente pode simplificar, porque esses testes ficam lentos com o tempo. Conforme você vai fazendo muito teste, ele vai ficando demorado. Então, say o test e aí você passa o caminho para aquele arquivo que eu quero, que eu estou trabalhando, né? Que eu quero testar agora nesse momento. Unit run test. No pipeline de testes, evidentemente, ele vai rodar tudo, né? Porque ele tem que garantir a aplicação inteira. Mas aqui, quando você está programando, é mais fácil você testar um por vez. Então, você coloca só o nome do arquivo ali, boas, tá? Então, se a gente... Ele criou um objeto, mas eu não consigo nem ver, não consigo nem saber o que aconteceu aqui, né? Uma das formas de você inspecionar no PHP é utilizando o DD, tá? Então, só a título de conhecimento, vocês podem fazer isso quando vocês precisarem inspecionar algum objeto. Olha só, ele vem com um monte de coisas, e não apenas o number e o is reserved, porque isso aqui é um model, né? Então ele herda um monte de propriedades lá, né? Até as coisas de conexão com o banco e tal. E o que nos interessa é a parte dos atributos aqui, ó. Então, os atributos estão aqui do jeito que eu preenchi. Só que vamos fazer de um jeito automático agora. Vamos verificar se o objeto que a gente acabou de criar realmente está certo, de acordo com os parâmetros que a gente passou. Então vamos lá. This assert. Aqui no assert você vai ter uma infinidade de coisas. Tá? Vocês já deram uma olhada nisso, que tinha uma atividade no módulo passado para dar uma pesquisada sobre os asserts. Tá? Mas, para quem não conseguiu encontrar, eu vou deixar o link também na sequência. Beleza? Então, desses asserts aqui, eu quero ver se o valor do número do quarto é o mesmo que eu passei, se ele está criando objeto com o valor certo. Então, ele tem dois parâmetros aqui. O primeiro deles, dois importantes aqui, né? O primeiro deles é o valor que eu estou esperando que seja e depois o valor real, tá? Então, o que vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, 2 é o valor que eu estou esperando e room number é o valor que ele tem lá dentro do nosso objeto armazenado. Executa o teste. Passou. Eu não preciso nem inspecionar o objeto, porque eu sei que o assert me garante isso. Tá? Se eu colocasse um outro assert aqui, por exemplo, vamos fazer um errado agora. Ó. True
is reserved. Esse cara aqui falha, evidentemente, porque ele estava esperando true, só que o resultado é falso, porque realmente eu passei falso, né? Então, para você garantir as coisas, ele tem que passar, tá? Então, o teste, pessoal, vai ser isso. Cenários que você conhece, valores que você conhece, faz as operações e testa, tá? E vê se aquilo bate. Nesse caso aqui eu só usei o assert equals. Imagine agora que isso fossem operações mais complexas, que eu tenho que salvar no banco, fazer isso, fazer aquilo, né? Então, a gente pode até explorar esse tipo de situação. Vamos criar um segundo teste também para o model room aqui dentro. Eu vou colocar aqui, a room can be modified, tá? Então, eu vou deixar o mesmo objeto sendo criado aqui, ele está sendo criado só em memória, então isso aqui não existe no banco ainda, a gente já chega lá. E vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui somente um assert para me garantir que aquele quarto que está sendo criado não está reservado. Depois, eu vou fazer aqui uma modificação. Is reserved igual a true. E aí, o nosso assert muda. Ou supostamente deveria mudar. Show. Né? Ele realmente foi modificado em memória, do jeito que eu estou executando. Se eu trocar aqui para falso, o nosso objeto ele já mudou, só que o teste está esperando ainda que ele seja falso. Então assim você consegue ir garantindo os comportamentos dentro da tua aplicação. São coisas bem pequenas, são exemplos bem pequenos, mas pense que isso, num montante grande, com muitos modelos, com muitas classes, com algoritmos que operam nessas classes, não tem como você testar manualmente. Você precisa ter um pipeline automatizado para fazer com que as coisas fiquem seguras para toda vez que você jogar a tua aplicação em produção, não quebre, tá? Até agora a gente brincou com coisas em memória. Beleza, crio uma variável, modifico ela, é óbvio que ela vai estar modificada, né? Vamos mexer um pouco com o banco agora, fazendo com que esse dado seja persistido. Então eu vou copiar novamente aqui, can be persisted, por exemplo. Né? E por enquanto eu vou deixar ele só criando o objeto aqui. E vamos deixar ele criado aqui, né, no caso. E agora vamos tentar persistir esse cara no banco. Lá do Eloquent, a gente tem alguns métodos, por exemplo, o save, que ele pega um model e salva no banco. Se a gente enviar esse cara aqui, eu acho que ele vai reclamar porque eu não tenho nenhum assert. Tá. Ele deu um problema de conexão, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Tem duas coisas. Primeiramente, quando você for trabalhar com testes que mexam com o banco, você tira esse import aqui. Ele está muito certo, ok, para testes unitários que só funcionam em memória. Mas quando você vai trabalhar com testes que mexem com o banco, você só importa o test case do pacote de testes do Laravel. Então, fiquem atentos a isso. Se você tiver problema de conexões, é isso que é o problema. Tá, ele está reclamando aqui que não tem nenhum assert, então é um teste que não testa nada. Né? E nós temos algumas coisas que a gente precisa configurar quando você trabalha com um banco. Tá? Primeiramente, todo teste tem que ser um cenário controlado. Então eu tenho que partir de um banco que eu conheça. Eu não posso executar um teste, salvar alguma coisa e ir para o próximo, porque eu tenho lixo no banco que pode influenciar. Então, existe um comando, já encontro aqui, que é o refresh database. Sempre que você for brincar com testes que precisem mexer no banco, é no refresh. Testing database. Vamos tentar achar aqui.
Aqui. Então, sempre que a gente for mexer com o banco, a gente precisa incluir nos nossos testes essa diretiva que vai me dizer reseta o banco a cada teste. Então, ele vai criar um banco em memória, tudo mais, vai funcionar exatamente igual o banco que você tem, só que a cada teste eu quero que ele resete, para o teu sistema começar limpo a cada teste. Então, sempre lembrem do Refresh Database. Tá? Esse cara aqui, a gente tem uma forma bem tranquila de poder testar. Eu vou fazer aqui um assert count para fazer a contagem de quantos quartos tinha no banco, né? E depois eu salvo o cara e conto ver se incrementou em um, tá? Então vamos lá. Como que eu busco todos os caras do banco? Igual lá no Tinker. Room all. Então eu espero que aqui não tenha ninguém. Tem que começar com o banco zerado. Salvo e depois eu vou até deixar errado só para ver se ele chia. Vamos lá. Olha só, ele está dizendo que ele estava esperando que fosse zero, mas o banco já tem um cara salvo. Então, se eu incrementar aqui, o teste passa. Tá? Então, sempre lembrem disso, pessoal. Quando vocês forem fazer testes com o banco, muda aqui em cima e muda aqui. Coloca o Refresh Database para garantir. Tá? Reparem que eu busquei, fiz a mesma query duas vezes. Tá? Se eu tentasse fazer isso daqui, all igual room flash all ali, eu estaria com a mesma variável trabalhando aqui, ela ia continuar zerada, né? Porque ele não iria buscar de volta. Então eu estou repetindo a query aqui para garantir que eu estou buscando do banco o tempo todo, tá? Se por acaso você estiver trabalhando com o mesmo model, que você fez uma modificação nele, clicou no save, se for um model só, não uma coleção toda igual o all, você pode usar o refresh aqui, ó. E aí ele mesmo vai lá, busca no banco e traz uma versão nova desse mesmo dado. Tá? Então, quando você modifica ele em memória aqui, salva no banco, e você quer garantir que o dado é o mesmo do banco, você pode fazer um refresh. Tá? Mas, quem não for trabalhar com isso, esquece. Trabalha com as queries inteiras aqui, agora de início. Tranquilo? Até agora, ok. Nossos testes estão executando, joia, deu para ter uma noção. Só que pensa o seguinte, eu digitando manualmente isso aqui, tem dois problemas inserindo esse dado manualmente. Primeiro, eu vou testar sempre com os mesmos dados, então tem um viés aí, porque pensa o seguinte, às vezes tem um nome do usuário lá que você pensou que o usuário ia colocar um nome pequeno, daí aparece o fulano da Silva Sauro, lá, 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 extrapola a quantidade de caracteres. É uma coisa que você não pensou, né? Talvez tua aplicação não esteja testando isso, né? Ou sei lá, às vezes o cara vai lá e insere um valor aleatório fora do intervalo que você estava esperando e tal. Então você colocar os valores aqui, ok, mas abre um viés. E outra, eu tenho um problema quando eu tenho muitos dados a serem gerados. Imaginem que em um determinado momento eu precise gerar 200 quartos para um resort inteiro. Como é que eu vou gerar isso aqui na mão? Não tem como, né? Então, um dos recursos que eu mandei gerar lá no início do vídeo, a gente vai utilizar agora, que é a Factory. Essa factory, pessoal, vai facilitar muito a criação desses objetos de testes aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Novamente, tá tudo aqui, pessoal. Documentação. Factories. Então, a gente pode dar uma olhadinha em como que elas funcionam. Tem até um exemplo, né, que ele já vem ali no próprio framework, né? Mas se a gente não tivesse criado isso no primeiro momento, você pode ir lá via Artisan Make Factory e eu até recomendo utilizar uma outra variante que você passa qual model que você quer. Deixa eu ver. Make Factory, Post Factory. Se eu não me engano, vai menos model aqui. Tem mais um atributo que você pode passar para gerar uma factory exclusivamente para aquele model, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já criou junto lá com aquele comando "-mcf" lá, tá? Então, as factories, elas vêm parar aqui dentro, ó, database, factories. Nós já
A nossa veio vazia, evidentemente, ele não sabe que atributos a gente quer gerar, né? Mas a do user a gente tem aqui de exemplo, né? Então, o que que é? É você retornar um objeto novo com valores fake. E o Laravel já vem com um pacote que faz a geração de inúmeros tipos de dados, desde boolean, integer, nome de pessoa, nome de cidade, endereço, o que você quiser. Tem um monte de coisas ali, inclusive tem tradução para português. Se um dia você precisar, você pode traduzir o faker para português ali dentro, tá? Mas vamos lá. Esse cara aqui, ele gera rooms. Os únicos atributos que nós precisamos passar, foram aqueles que nós colocamos lá na migration no início, é o number, que eu preciso passar alguma coisa, e o is reserved, que eu também preciso passar alguma coisa. Essa alguma coisa, eu não vou dizer para ele o que é. Eu vou utilizar o fake para gerar alguma coisa. Então, aqui, ó, tem um monte, ó, nome de cidade, companhias, e-mail, um monte de coisa que você pode gerar aleatoriamente. E isso faz o teu teste ficar mais realista, tá? Porque ele vai pirar a cabeção ali, vai jogar um monte de dados que você não geraria manualmente, né? Então, a chance de aparecer um bug com os dados fake aumenta, tá? Vamos lá. Number, eu quero colocar um número, deixa eu ver, acho que ele tem aqui um range para não gerar uns números muito grandes. Number between. Então eu quero um número entre 1 e 100, por exemplo. Ele vai gerar um número de quartos, ele não vai ficar gerando milhões e tal, né? Is reserved. Eu quero um fake boolean. Gere o que você quiser, tá? Às vezes ele vai gerar true, às vezes false. Né? E tem um monte de coisa que vocês podem explorar ali. Basicamente, a factory é isso. Fiquem atentos que, se vocês gerarem a factory depois que o model já está criado, você precisa voltar lá no model e adicionar o REST-factory aqui, tá? Então, esse é o contrato que a gente tem que lembrar de fazer, beleza? Vamos lá no nosso teste. Deixa eu só localizar ele aqui de volta. Room test. E eu vou criar um último aqui, para a gente fechar os testes unitários. Can be generated by factory. Joia? Agora que a coisa fica interessante, ó. Eu não preciso mais gerar esses valores manualmente. Eu venho aqui na própria classe e eu tenho uma factory, tá? Essa factory, ela tem várias opções e eu vou frisar duas aqui, tá? A primeira delas é construir um objeto em memória. Um objeto que não vai para o banco, que você só precisa dele aqui, que ele seja gerado aleatoriamente, mas que você precisa dele para esse teste específico. Você usa o make, tá? Então, vou até deixar anotado aqui, make in memory. Eu vou colocar aqui um DD só para a gente ver o que está vindo. Vocês vão ver que ele vai gerar aleatoriamente. Então tá aqui, ó, número 67, reservado. Se a gente rodar de novo, esse aqui é o número 1, reservado falso. Olha só, deu sorte dele bater o 1 aqui. Tranquilo? Então, se a gente tentar fazer aqui um cert count para saber quantos registros tem no banco, room all tem que ser 0. Ele só cria isso aqui em memória, tá? Então nada disso deveria estar persistindo. Beleza? Deu certo. A segunda forma que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, pessoal. Se vocês quiserem gerar dados e mandar para o banco durante o teste, lembrem lá, o teste está sendo resetado, está resetando o banco o tempo todo e criando um cenário vazio o tempo todo, né? Mas se eu quiser persistir esse cara, por exemplo, para fazer uma query em outro model que dependa daquele, eu posso vir aqui e criar um novo objeto. Vou chamar aqui de room2, né, só para separar, né, mas não precisaria. Factory. Create. Beleza?
Esse cara aqui, ele vai criar um novo objeto e persistir no banco. Então, se a gente tentar buscar do banco de dados, ele vai estar lá, né? Save to database. Show de bola. Beleza? Então, duas formas de você gerar dados, né? Tem mais coisas aqui bem interessantes do Factory. Se eu quiser criar rooms, vários. Room Factory. Vou colocar um contador aqui, quero gerar 10 quartos. E eu vou fazer só com o make aqui para a gente não salvar isso no banco. Vou colocar um DD aqui só para ilustrar. Então, se você precisasse gerar muitos de uma vez só, tá aqui, ó. Olha o tanto de objeto que ele gerou aqui, ó. Né? Então, a gente conseguiria, sim, gerar vários de uma vez só, né? Então, as factories, elas são muito poderosas aqui para esse cenário de testes. E eu vou encerrar por aqui por enquanto, depois a gente retoma com o segundo capítulo para falar um pouco sobre as testes de feature. Tranquilo? Então, a gente já volta. Bom, pessoal, retomando o conceito de testes aqui, então a gente falou um pouco sobre os testes unitários, fizemos aquele exemplo ali, e a ideia agora é mostrar um pouco mais sobre como você consegue fazer testes de integração de todos esses recursos de uma vez só, né? Então são os testes de feature aqui, que na documentação do Laravel, eles são descritos aqui na parte de HTTP tests, tá? Então, inicialmente, eu estou com uma branch parada aqui na nossa última versão do código, né? Eu vou criar um novo arquivo de testes e para ele funcionar eu vou precisar construir uma pequena estrutura aqui porque nós efetivamente ainda não temos nenhuma rota cadastrada para que a gente possa testar uma feature completa, por assim dizer, tá? Então, só recapitulando aqui o comando que a gente vai utilizar, né, do artisan, só vou jogar ele aqui no terminal. Então, say artisan make test sem aquele parâmetro unit, né, que aí ele vai criar um teste de feature, beleza? Então eu vou chamar isso daqui de Room API Test, por um motivo bem particular que eu já conto para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. Ele gerou o arquivo lá na testes/feature, aqui, né, junto com esse outro. Inclusive ele veio com um comportamento igual, né, que é um pouco diferente do teste unitário, conforme vocês já devem estar observando. Lá no teste unitário, pessoal, a gente instanciava os objetos, fazia as consultas direto no banco e testava aquelas pequenas parcelas do nosso código isoladamente, né? Então, pequenas unidades, né, como o próprio nome já diz. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos testar se uma rota inteira da nossa aplicação está se comportando como deveria. Então, não me interessa muito saber o que ele está fazendo lá por trás, se está passando por um controller, por modules, enfim, não me interessa. Eu quero acessar uma rota e ver se ela retorna o resultado correto. Então, eu estou testando a integração de várias unidades lá de dentro, tudo de uma vez só. Beleza? Esse teste eu vou deixar aqui paradinho por enquanto e vou construir uma pequena estrutura para a gente poder acessar uma das rotas com algum daqueles recursos lá dos quartos que a gente criou no exemplo anterior. Então, vocês já devem observar que a estrutura do Laravel ela é bem densa, tem muita pasta aqui, muitos arquivos que já vêm pré-configurados, né? Então ele é um framework que tem uma opinião muito forte de onde você deve colocar as coisas, né? Então cada coisa tem o seu lugar certo, né? E o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui o controller que a gente mandou gerar lá no começo do vídeo. Então ele está aqui, ó, app, http, controllers, e aqui está o nosso ROM controller. Ele está vazio, né? Esse cara aqui, nós vamos popular ele com uma ação que vai ser executada, e essa ação precisa ser exposta para o mundo lá, por uma rota. Tá? Então, não se preocupe muito com esse fluxo, porque a gente vai ter um módulo falando só sobre essa estrutura do framework aí mais adiante. Concentre-se no teste. Tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aberto esse cara aqui e vou procurar aqui na pasta de rotas. Nós temos várias opções aqui e nós vamos para API. Tá? Por que API? Essa é a forma mais fácil de testar as coisas, testes de feature, dessa forma como eu quero mostrar para vocês. E logo na sequência a gente fala um pouco mais sobre as outras possibilidades de rotas que a gente tem aqui no Laravel. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Lá da documentação de rotas, se vocês quiserem saber de onde eu tirei isso, a gente pode procurar aqui por routing. Tá?
Então ele vai ter um capítulo inteiro aqui na documentação falando como que você deve descrever as suas rotas, né? Começando por funções e tal. E na verdade eu vou apontar uma rota para um controlador, tá? Novamente, não se preocupem muito com essa estrutura aqui, porque a gente vai falar disso exclusivamente em um módulo mais adiante. Então, eu vou fazer uma rota GET para carregar alguma coisa, né? E eu quero apontar ela para Room Controller, que é esse cara aqui, ele já importa aqui de cima, né? E eu quero jogar isso para um método que ele está chamando de index aqui, né? Então, dentro da classe RoomController, ele está esperando buscar um método chamado index, né? Poderia ser o nome que você quisesse aqui, né? As ações padrão, digamos assim, elas estão listadas em algum lugar aqui na documentação, que é basicamente index, store, update e tal, né? Eu não vou mexer muito nessa nomenclatura, para não bagunçar muito a cabeça. Pois, se vocês tiverem curiosidade, me perguntem que eu encontro para vocês o local onde estão essas rotas padrão aí. A gente vai usar o próprio index aqui mesmo. Tá? Então ele está apontando para dentro da classe RoomController index. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar uma nova função aqui. Function index. E esse cara, ele vai ser uma ação executada quando a rota for chamada. Qual rota? Aqui ele está barra user, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar isso daqui de rooms, né? Todos os quartos. A ideia seria carregar todos os quartos disponíveis no sistema, né? Fazer esse cara aqui retornar, então, o nosso model all. Beleza? Então, estou fazendo uma consulta no banco de dados, coletando todo mundo, e magicamente o Laravel vai transformar isso aqui em JSON, devido ao services container dele, todos os serviços que ele carrega. Depois a gente fala sobre isso, e vai retornar todos os nossos quartos ali quando alguém tentar acessar essa rota aqui, tá? Essa rota ela é uma rota de API, tá? Eu tenho um programa aqui, o Insomnia, que eu posso utilizar para mostrar para vocês como isso funciona, né? Basicamente você acessa o teu servidor, no nosso caso que é o próprio localhost, ele está na porta 80, então não precisa nem colocar a porta aqui, barra API, então todas as rotas que você declarar dentro desse arquivo, elas vão aparecer com esse prefixo aqui, e aí a rota que a gente deseja acessar. Então, se a gente observar aqui, tem 3 valores cadastrados lá, né? O quarto 1, 2 e 3, né? Um está reservado, outro não. Até notem uma curiosidade, o boolean lá do Laravel ele converteu para integer, 0, 1, né? Então ele não retorna como boolean especificamente, né? Só um detalhezinho aí, mas é bom ficar esperto. Então, assim, fiz uma requisição, bati aqui nas rotas, a rota barra rooms, ele me disse que tem que ser tratada lá no controller, room controller, no método index, tá? Então, feita essa estrutura toda aqui, nós temos uma rota funcional, uma rota onde eu consigo acessar lá API barra rooms, como se fosse uma função sendo executada dentro da nossa aplicação. E ali dentro poderia ter acontecido um monte de coisa. Aqui eu poderia ter feito acesso ao banco, gravado um dado, verificado se o usuário tem permissão para acessar essa rota, com policies, com autenticação e tudo mais, né? Aqui foi bem simples mesmo, eu só retorno a coleção com todos os dados, tá? E como que a gente testa isso? Então, como faço um teste de feature para garantir que essa funcionalidade está ok? Voltando àquele arquivo de testes que a gente criou aqui, Room API Test, ele está fazendo um teste da rota padrão, que é o barra, né, a rota default, e verificando com o status 200, que é o status de sucesso, né? Deixa eu executar ele aqui só para a gente ver. Sail, test, aí ele está na pasta tests, feature, Room API, tal, tal. Então, olha só, ele está passando, perfeito, né? Que a rota padrão existe. Então ele consulta lá e existe alguma coisa. Eu vou modificar isso daqui para a rota que a gente está esperando testar. Vou até colocar aqui um nome mais significativo. Test Rooms API Roadworks.
está passando. Ele consegue bater nessa URL e ela retorna um status 200 de tudo certo. Vamos colocar outra coisa aqui, sei lá, rooms ASD, sei lá, qualquer coisa, só para ser uma rota que não existe. Olha só, o teste falha, 404, é o erro de não encontrado, tá? Então, ele está encontrando a nossa rota e dizendo, olha, não sei o que foi feito lá dentro, mas toda vez que eu acesso essa rota, o framework me retorna alguma coisa e o status vem certinho, né? Então, essa rota existe. Se por acaso algum programador desavisado foi lá e mudou a rota, o teu teste vai falhar, né? Então, você tem segurança do teu código a ponto de que modifiquei uma feature que já existia, eu garanto que os testes vão continuar replicando aquela mesma funcionalidade do jeito que ela deveria ser, né? E a partir do momento que alguém modificou essa funcionalidade e ela já está fazendo outra coisa, ou mudou a rota, ou mudou o comportamento dela e tal, você precisa atualizar seus testes. Então, é uma checagem dupla ali que você precisa sempre ter em mente, que vai estar te protegendo. Eu modifico uma feature, se eu fizer alguma coisa errada, o teste falha, né? Então, alguém me avisa que aquilo falhou, beleza? Vamos fazer alguma coisa um pouco mais avançada aqui. Checar o status, ok. Ele me disse que aquela rota bate em algum lugar e retorna alguma coisa do jeito certo. Mas e se a gente quiser testar se realmente o que está sendo retornado é um array de JSON? O que tem dentro, eu não tenho muito como saber, porque esses dados aqui já estavam lá no banco, né? Isso aqui está até errado a nível de testes. O teste ele deveria começar com um banco vazio, você popula com o que você precisa, executa o teste, encerra, limpa o banco, tá? Então, conforme eu já mostrei lá na parte de testes unitários, tá? Então, vamos procurar aqui nos asserts o que a gente tem de JSON aqui, olha só, tem um monte de coisa aqui, ó. Um monte de coisa. Então, a quantidade de asserts é enorme aqui dentro mesmo, né? E tem um deles aqui que é bem interessante, que é o JSON is array. Eu consigo verificar se a resposta que está sendo enviada é de fato um array. O que tem dentro, que objetos estão lá dentro, eu não estou testando. Mas eu estou verificando se pelo menos a estrutura que ele retorna está correta. Então vamos lá? Passou. Agora vamos fazer aquele cenário lá. O programador foi lá, modificou, fez alguma coisa, sei lá, return room first, para ele retornar o primeiro objeto que ele encontrar no banco. Opa, o teste falhou. Ó, um JSON inválido. Se a gente rodar por aqui, ó, a gente consegue ver que ele voltou um objeto só e não mais um array. Então, ou seja, o programador quebrou meu código, né? Então, o teste está me garantindo que eu vou ter sempre segurança de que se alguém modificar alguma coisa, aquilo tem que ser coerente, tem que continuar funcionando para os demais casos, né? Então, esse foi o teste de feature. Beleza, pessoal? Para a gente finalizar, pessoal, bem rapidinho, quero mostrar para vocês um tipo de teste bastante interessante, que é o teste de browser, tá? Esse teste aqui, ele é muito mais específico do que os outros, tá? A gente acabou de testar uma rota de API e tal, né? Onde você tem, geralmente, um retorno em JSON, né? Agora, imagine o seguinte, e se eu quiser testar a página? Se eu quiser saber se aqui no canto realmente aparece esse select, se eu quiser saber se realmente está aparecendo o database aqui do lado, se um programador não foi lá e não excluiu essa opção dessa sidebar aqui, né? Então você consegue sim fazer testes simulando realmente o que o usuário está vendo, né? Então esses são os testes de browser aqui. Eles precisam de alguns pacotes adicionais, né? Porque eles vão executar literalmente um browser sem você estar vendo ele, ele vai executar em background e vai simular passos do usuário, acessando páginas e verificando se alguns elementos estão lá, por exemplo, preenchendo formulários e tal, né? Eu vou fazer essa instalação aqui rapidinho, mais a título de mostrar para vocês que como que dá o pontapé inicial nesse tipo de recurso, né? Sail, Composer, Require, o Dusk, que é o pacote do Laravel responsável por esse tipo de testes.
Logo na sequência aqui, ele manda a gente fazer a instalação do Dusk. Então ele vai criar alguns arquivos auxiliares lá. Também sempre utilizando o Sail para fazer essa instalação, tá? Repare que ele já baixou os binários do Chrome aqui, né? Do Google Chrome mesmo, do browser. E aqui dentro agora nós temos uma nova categoria de testes aqui, né? Que são os testes de browser. Esses aqui eu não vou explorar muito, é mais para vocês saberem que existe e como que começa, tá? Esses caras aqui, vamos escutar o teste base aqui. O comando para executar o Dusk é um pouquinho diferente, tá? Eu vou utilizar Sail Dusk direto, tá? Então, executando esse cara aqui, ele até demora um pouquinho mais a primeira vez que você roda, né? Mas ele vai procurar os testes de browser aqui dentro e roda eles da mesma forma como os outros. Olha só que coisa interessante aqui. Esse tipo de teste, ele literalmente vai abrir uma página web e procurar coisas lá dentro. Então você vai ter que inspecionar os elementos e dar uma verificada em coisas que você pode fazer acertos ali dentro para ter certeza que a tua página está funcionando corretamente. Nesse caso aqui, ele abriu a página raiz, que é essa aqui, né? Essa página de exemplo do Laravel, e procurou por Laravel. Ele encontrou Laravel no título, né? Então, acerte-se para ver se aquele texto estava presente na página e, de fato, ele estava, né? Então, ele deve ter procurado ou pelo... Aqui, ele encontrou aqui dentro, né? Então, conseguiu localizar. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha nos tipos de assert, só por curiosidade, que esse cara pode ter. Mais aqui para baixo tem a documentação do browser, né? Então, olha só, eu posso fazer visit para visitar uma determinada URL, eu posso utilizar o comando type para fazer input automaticamente. Então, imagine que você tem uma parte de login lá, você consegue automatizar o preenchimento do formulário. Na parte de e-mail vai digitar isso, na parte de password vai fazer isso e depois vai pressionar o botão login, né? Então ele vai fazer tudo isso e no final ele vai verificar o quê? Vai fazer um assert para ver se o novo path, se a URL foi redirecionada para home. Então isso é um teste de browser. Ele vai fazer passo a passo o que o usuário faria e verificar para onde você foi, né? No caso, se eu redirecionei corretamente para a página home, tá? Aqui tem uma série de outras coisas que dá para fazer. Se a gente tentasse implementar algo diferente, vamos colocar um assert-C diferente. Vamos pegar aqui, sei lá, robust. Vamos ver. Para a gente avaliar se naquela página ele vai encontrar. Encontrou. Agora vamos colocar uma coisa que eu tenho certeza que não tem lá, que seria uma string diferente. Opa, o teste falhou. Tá? Então ele acessou aquela página, porém não encontrou o texto que eu estava procurando. Tá? Então ele considera que alguém modificou aquela página de uma forma que não deveria e agora o teste está falhando. Então, por exemplo, excluiu um menu que não deveria, excluiu uma informação que era importante e deveria estar lá, né? Então, é para isso que serve esse tipo de teste, juntamente com os fluxos, como a gente viu ali, né? Olha só, coisa de scroll, né? Você pode fazer rolar até uma determinada área do texto, né, da página. Então, tem uma série de automações que vocês podem fazer aqui. Eu não vou me aprofundar muito, porque esse vídeo já ficou longo demais, mas para vocês saberem que existe esse tipo de teste também aqui dentro do Laravel, e tudo já embutido, né? Como vocês viram, eu só instalei a biblioteca do Dusk e o próprio Sail já tem todas as configurações aqui no Docker Compose, né? Então ele já tem a parte do Selenium, né? Ele usa o Selenium para fazer isso, né? Só que a gente não precisa configurar nada, né? Se você está usando o Sail, tudo já está ali. Então, pessoal, apesar do vídeo ter ficado bem longo, eu vou deixar todos os capítulos aqui embaixo no YouTube para vocês conseguirem se localizar. Então, isso foi um overview de alguns tipos de testes que a gente tem aqui no Laravel. E todos esses testes você pode implementar eles e rodar no pipeline de integração lá no GitHub Actions, como a gente viu no módulo passado. Então, qualquer coisa, vocês gritem aí no Discord, mas a ideia era vocês conhecerem todo esse tipo de ferramental que a gente tem à mão. Valeu, pessoal!